3h15 da manhã. Esse horário vai ficar gravado na sua mente depois desse vídeo. Porque existe algo sobre as 3h15 da manhã que conecta todos os eventos que eu vou te contar hoje. Uma hora maldita. Uma hora que se repetiu noite após noite, durante 28 dias seguidos, dentro de uma casa que se tornaria sinônimo de terror absoluto. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que paredes podem absorver o mal? Que uma casa pode guardar memórias tão terríveis, tão carregadas de dor e sofrimento, que elas se tornam algo vivo? Algo que observa, algo que espera? Se você respondeu não, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua resposta. E se você respondeu sim, então você já sabe que existem lugares no mundo onde a linha entre os vivos e os mortos é tão fina, tão frágil, que basta um sussurro para atravessá-la. Bem-vindo de volta ao Almas que Sussurram. Eu sou seu guia por mais uma jornada nos cantos mais escuros da realidade. E hoje nós vamos entrar juntos na casa mais assombrada da América. A casa que inspirou dezenas de filmes, livros, documentários e pesadelos. A casa que dividiu céticos e crentes por quase 50 anos. Hoje nós vamos descobrir a verdadeira história por trás do filme Amityville. E eu te aviso desde já, a realidade é muito mais perturbadora do que qualquer ficção. Primeira parte. A casa na Ocean Avenue. Para entender o que aconteceu em Amityville, primeiro você precisa conhecer o cenário. E quando eu digo cenário, eu não estou falando apenas de uma casa. Eu estou falando de um lugar que parece ter sido projetado especificamente para o horror. A cidade de Amityville fica em Long Island, no estado de Nova York. É uma daquelas cidadezinhas americanas que parecem ter saído diretamente de um cartão postal. Ruas arborizadas, casas coloniais bem cuidadas, vizinhos que se cumprimentam pela manhã enquanto buscam o jornal. O tipo de lugar onde nada de ruim deveria acontecer. E no coração dessa comunidade pacata, no número 112 da Ocean Avenue, existia uma casa que se destacava das demais. Era uma construção imponente, no estilo colonial holandês, com aquelas janelas características que parecem dois olhos observando a rua. A casa tinha 3 andares, um porão, um sótão, e ficava de frente para o rio Amityville. Era o tipo de propriedade que qualquer família americana sonharia em possuir. Mas havia algo naquela casa, algo que as pessoas da cidade sentiam, mesmo sem conseguir explicar. Os vizinhos mais antigos diziam que a casa tinha uma energia estranha, que às vezes, quando passavam na frente dela à noite, sentiam como se estivessem sendo observados por aquelas janelas escuras. Claro, ninguém levava isso a sério. Eram apenas superstições de gente velha, certo? Porque o que aconteceria naquela casa em novembro de 1974 provaria que algumas superstições existem por um motivo, e que nem todos os monstros vivem debaixo da cama. Alguns vivem dentro de nós. A família Diffill. Antes da tragédia, para entender a noite do massacre, você precisa conhecer a família que vivia naquela casa. E quanto mais você conhece os Diffill, mais complexa essa história se torna. Ronald Diffill Sr. era um homem imponente, intimidador até. Ele trabalhava para uma concessionária Buick pertencente ao sogro. E ganhava muito bem. Era conhecido na vizinhança como um homem de temperamento explosivo, que não tolerava ser contrariado. As pessoas que o conheciam diziam que ele governava sua família com mão de ferro. Sua esposa, Louise, era o oposto. Uma mulher gentil, religiosa, que tentava manter a paz dentro de casa a qualquer custo. Ela sabia que o marido tinha problemas de temperamento, mas acreditava que o amor e a família podiam consertar qualquer coisa. Juntos, eles tinham 5 filhos. Ronald Jr., chamado pela família de Booth, era o mais velho. Depois vinham Don, Alassane, Mark e John Matt. Vista do fora, era uma família americana perfeita. Casa grande, carros novos, filhos bem vestidos. Mas dentro daquelas paredes, a realidade era completamente diferente. Ronald Diffill Sr. era violento, não apenas verbalmente, mas fisicamente. Ele batia na esposa, batia nos filhos, criou um ambiente de medo e tensão constante dentro daquela casa bonita. As crianças cresceram andando na ponta dos pés, tentando não provocar a fúria do pai. E ninguém sofreu mais com isso do que Butch, o primogênito. Desde pequeno, Ronald Jr. foi o alvo principal da raiva do pai. Ele apanhava regularmente, era humilhado na frente dos irmãos. Cresceu ouvindo que não valia nada, que nunca seria nada, que era uma vergonha para a família. Não é surpresa que Butch tenha se tornado um adolescente problemático. Ele começou a usar drogas ainda jovem. LSD, heroína, anfetaminas, tudo o que conseguisse para escapar da realidade da sua vida doméstica. Ele tinha acessos de raiva incontroláveis, muito parecidos com os do pai. Era como se a violência fosse hereditária naquela família. Mas havia algo mais em Butch. Algo que ia além dos traumas de infância e do vício em drogas. Ele ouvia vozes que sussurravam coisas para ele.
Vozes que ele não conseguia ignorar, e essas vozes estavam prestes a ditar um dos crimes mais brutais da história americana. Antes de continuarmos, eu preciso pedir uma coisa. Se você está acompanhando essa história e sentindo aquele arrepio subindo pela espinha, é porque você entende a seriedade do que estamos prestes a explorar. Clica no botão de like agora. Esse simples gesto ajuda o canal Almas, que sussurram a levar essas histórias para mais pessoas que, assim como você, não tem medo de encarar a escuridão. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento, porque o que vem a seguir é apenas o começo. 13 de novembro de 1974. A noite do massacre. Agora vamos entrar na noite que mudaria Amityville para sempre. Era uma quarta-feira comum. O dia tinha sido como qualquer outro. Ronald Sr. foi trabalhar. Louise cuidou da casa. As crianças foram para a escola. Butch, que tinha 23 anos na época, passou o dia fazendo o que sempre fazia, usando drogas e ruminando seus ressentimentos. À noite, a família jantou junta. Houve mais uma discussão entre Butch e o pai, como sempre acontecia. Gritos foram trocados. Ameaças foram feitas. E então, como em todas as outras noites, cada um foi para seu quarto. A casa ficou em silêncio. Por volta das 3 da manhã, algo mudou. Butch levantou da cama. Mais tarde, ele diria que não conseguia dormir, que as vozes estavam mais altas do que nunca, que elas não paravam de repetir a mesma coisa uma vez após outra, até que ele não aguentava mais. Ele foi até o armário do pai e pegou um rifle Marlin calibre 35. De repetição, a arma estava carregada. Butch a segurou nas mãos, sentindo o peso do metal frio. E então, como se estivesse em um transe, ele começou a se mover pela casa. O primeiro quarto que ele visitou foi o dos pais. Ronald DeFeo Sr. e Louise estavam dormindo de bruços em sua cama de casal. Eles não ouviram a porta se abrir. Não ouviram os passos do filho se aproximando. O primeiro a morrer foi Ronald Sr. Butch encostou o rifle nas costas do pai e puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pela casa, mas ninguém acordou. Isso é importante. Presta atenção nisso. Ninguém acordou. A segunda vítima foi Louise. Ela também recebeu um tiro pelas costas enquanto dormia. 2 disparos, 2 mortos. E a casa permanecia em silêncio. Butch então foi para o quarto dos meninos. Mark e John Matthew dividiam um quarto. Mark tinha 12 anos. John tinha apenas 9. 2 meninos inocentes dormindo em suas camas sem a menor ideia de que a morte estava entrando pela porta. Butch atirou em cada um deles. Tiros pelas costas, execuções frias, calculadas, sem hesitação. 4 membros da família mortos. E ainda faltavam 2. O próximo quarto foi o das meninas. Dawn tinha 18 anos, quase a mesma idade de Butch. Alassane tinha 13. As 2 irmãs dormiam profundamente quando o irmão entrou no quarto. Dawn foi a primeira. O tiro atingiu nas costas, como todos os outros. Mas Alassane pode ter acordado no último segundo. O exame posterior mostrou que ela tinha se movido ligeiramente antes do disparo. Talvez ela tenha ouvido algo, talvez ela tenha aberto os olhos e visto o rosto do irmão segurando a arma. Nós nunca saberemos o que ela viu naqueles últimos segundos de vida, mas podemos imaginar. Em questão de minutos, 6 pessoas estavam mortas, uma família inteira exterminada. E o assassino era um deles. Depois de terminar, Butch tomou banho, se vestiu para o trabalho e saiu de casa como se nada tivesse acontecido. Ele passou o dia inteiro fingindo normalidade. Trabalhou na concessionária, conversou com colegas, almoçou em um restaurante local. Então, por volta das 6:30 da tarde, ele entrou correndo em um bar chamado Henry's, gritando que alguém tinha matado sua família. A investigação e a confissão, a polícia chegou à casa da Ocean Avenue. Poucos minutos depois, o que eles encontraram lá dentro os marcaria pelo resto de suas vidas. 6 corpos, todos de bruços em suas camas em posições quase idênticas. O sangue tinha encharcado os colchões e pingado no chão. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, misturado com algo pior, algo que os policiais veteranos reconheceram imediatamente como o cheiro da morte. Mas havia algo estranho na cena do crime, algo que não fazia sentido. Como era possível que 6 pessoas em quartos diferentes não tivessem acordado com os tiros? O rifle Marlin calibre 35 é uma arma barulhenta. Os disparos deveriam ter ecoado pela casa inteira. Os vizinhos deveriam ter ouvido. Alguém deveria ter tentado fugir, se defender, fazer alguma coisa. Mas não. Todos morreram em suas camas, como se estivessem em um sono tão profundo que nem mesmo o som de sua própria morte pudesse despertá-los. Inicialmente, Butch foi tratado como uma vítima sobrevivente. Ele contou à polícia que tinha chegado em casa e encontrado os corpos. Disse que suspeitava de um homem chamado Louis Falini, que supostamente tinha uma rixa com um pai. A polícia até chegou a investigar essa pista, mas algo não batia. A história de Butch tinha furos, muitos furos, e os detetives começaram a pressionar.
Onde ele estava naquela noite? Por que suas roupas pareciam ter sido lavadas recentemente? Por que ele não parecia tão abalado quanto deveria estar alguém que acabou de perder a família inteira? Menos de 24 horas depois do massacre, Ronald Diffie Jr. confessou. E a confissão que ele deu gelou o sangue de todos os presentes. Quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Era como se algo tivesse tomado conta de mim. As vozes não paravam de falar. Elas diziam que eu tinha que fazer isso, que era a única maneira, que minha família estava tentando me destruir e eu precisava destruir eles primeiro. Vozes. Mais uma vez, as vozes. Butch foi acusado de 6 homicídios em segundo grau. No julgamento, sua defesa tentou alegar insanidade, argumentando que ele não estava em plena posse de suas faculdades mentais quando cometeu os crimes. Trouxeram psiquiatras que falaram sobre seu histórico de abuso de drogas, os traumas de infância, os episódios de dissociação. Mas a promotoria tinha um argumento devastador. Butch lembrava de tudo. Cada detalhe, cada tiro, cada quarto. Ele não tinha apagões, não tinha confusão mental. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E mais importante ainda, ele tinha passado o dia inteiro fingindo que não tinha feito nada. Isso mostrava premeditação, mostrava consciência, mostrava que por mais perturbado que ele fosse, ele sabia distinguir o certo do errado. Em novembro de 1975, exatamente um ano após o massacre, Ronald Diffie Jr. foi condenado a 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele nunca mais seria um homem livre. Mas a história de Amityville estava apenas começando. A chegada dos Lutz, uma nova família, um novo terror 13 meses depois do massacre. A casa do número 112 da Ocean Avenue foi colocada à venda. Ninguém queria comprar. Quem iria querer morar em uma casa onde 6 pessoas foram assassinadas, onde o sangue tinha manchado o chão e as memórias da tragédia ainda pairavam em cada cômodo? O preço foi reduzido drasticamente, de $120 mil para $80 mil. Uma pechincha para uma propriedade daquele tamanho naquela localização. Mas mesmo assim, a casa permaneceu vazia até que George e Kathleen Lutz apareceram. George tinha 28 anos e era dono de uma empresa de levantamento topográfico. Kath, sua esposa, tinha 31 anos e já tinha sido casada antes. Ela trouxe para o novo casamento 3 filhos pequenos: Daniel, Christopher e Melissa. Os Lutz estavam procurando a casa perfeita para começar sua nova vida juntos. E quando viram a propriedade da Ocean Avenue, foi amor à primeira vista. Sim, eles sabiam do massacre. O corretor foi obrigado a contar. Mas George era um homem pragmático, cético, que não acreditava em fantasmas ou maldições. Para ele, uma casa era apenas uma casa. Tijolos, madeira e cimento. O que tinha acontecido lá dentro era horrível, mas eram só memórias. E memórias não podiam machucar ninguém. Kath estava um pouco mais hesitante, mas ela confiava no marido. Além disso, onde mais eles encontrariam uma casa daquele tamanho por aquele preço? Era uma oportunidade única. Em 18 de dezembro de 1975, a família Lutz se mudou para a casa de Amityville. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu sei que você está ansioso para descobrir o que aconteceu com os Lutz. Mas antes de continuar, eu preciso te lembrar de algo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você faz parte de um grupo especial de pessoas. Pessoas que não têm medo de explorar o desconhecido. Pessoas que entendem que o mundo é muito mais misterioso do que parece. Você é uma alma que sussurra, e almas que sussurram precisam estar conectadas. Então clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho de notificações. Porque o que vem a seguir é a parte que todos esperavam. Os 28 dias de terror, os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram imediatamente. No dia da mudança, antes mesmo de a família entrar na casa com suas malas, George sentiu uma necessidade urgente de fazer uma bênção. Ele não era particularmente religioso, mas algo nele dizia que aquela casa precisava ser purificada. Então ele chamou um padre amigo da família, o padre Ralph Pecoraro, para abençoar o novo lar. O que aconteceu durante essa bênção se tornaria um dos aspectos mais controversos e debatidos de toda a história de Amityville. Segundo os Lutz, o padre Pecoraro entrou na casa com sua água benta e suas orações, como fazia em qualquer outra bênção residencial. Mas quando ele chegou ao segundo andar, no quarto que tinha pertencido a Mark e Don Diffie, algo aconteceu. O padre ouviu uma voz masculina, grossa, cheia de ódio. Uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma voz que disse apenas uma palavra: saia. O padre Pecoraro saiu daquele quarto o mais rápido que conseguiu. Suas mãos estavam tremendo. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Ele terminou a bênção às pressas e foi embora sem dizer nada à família. Mais tarde, em uma ligação telefônica, ele alertou Kath: não usem aquele quarto. Mantenham as crianças longe de lá. Os Lutz não deram muita importância ao aviso. Afinal, o padre parecia ter tido algum tipo de mal-estar. Talvez fosse só
Imaginação. Talvez fosse o estresse de abençoar uma casa onde 6 pessoas tinham morrido, mas nas noites que se seguiram eles começaram a entender. A primeira coisa que George notou foi o frio. Não importava o quanto ele aumentasse o aquecimento, a casa nunca parecia ficar quente o suficiente. Havia sempre um ar gelado circulando pelos corredores, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta em pleno inverno. Depois vieram cheiros, odores estranhos que apareciam do nada e desapareciam tão rapidamente quanto vinham. Cheiro de perfume feminino no porão, cheiro de enxofre no sótão e um cheiro pior, que George só conseguia descrever como o cheiro da morte, emanando ocasionalmente do quarto do segundo andar. E então começaram os barulhos batidas nas paredes à noite. Passos no sótão quando não havia ninguém lá. Portas que abriam e fechavam sozinhas. O som de uma banda marcial tocando no meio da madrugada, vindo de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Kathy começou a ter pesadelos. Pesadelos vividos, terríveis, onde ela via os assassinatos acontecendo como se tivesse presente. Ela via Butch Diffie caminhando de quarto em quarto. Via os corpos nas camas, via o sangue escorrendo pelos lençóis e às vezes nos sonhos, Butch se virava para olhar para ela e tinha o rosto de George. Mas o pior, o que realmente aterrorizava os Lutz, eram as 3h15 da manhã. Toda noite, sem exceção, George acordava às 3h15. Não importava a que horas ele fosse dormir. Não importava se ele tinha tomado remédio para insônia. Às 3h15 da manhã, seus olhos se abriam e ele ficava completamente desperto. E não era só acordar. Ele sentia uma necessidade inexplicável de verificar o boathouse, a casinha de barcos no fundo da propriedade. Toda noite, às 3h15, ele se levantava, descia as escadas e ia até lá, como se tivesse em transe. Ele não conseguia explicar por que fazia isso. Apenas sentia que precisava fazer. Mais tarde, quando a história veio à tona, os investigadores fizeram uma descoberta perturbadora. Os assassinatos da família Diffie foram cometidos por volta das 3h15 da manhã. Jogue o amigo invisível. De todos os fenômenos relatados pelos Lutz, nenhum é mais arrepiante do que a história de Jodi e Melissa. A filha mais nova de Kathy tinha apenas 5 anos quando a família se mudou para Amityville. Ela era uma criança normal, feliz, cheia de imaginação. E como muitas crianças da idade dela, ela tinha um amigo imaginário, mas Jodi não era como os outros amigos imaginários. Melissa falava sobre Jodi constantemente. Dizia que ele a visitava no quarto dela todas as noites, que eles brincavam juntos, que Jodi contava para ela histórias sobre a casa e sobre as pessoas que moravam lá antes. Quando Kat perguntou como Jodi era, Melissa deu uma descrição que a deixou sem fala. Jodi é um porco, a menina disse. Um porco grande com olhos vermelhos que brilham no escuro. Kathy tentou racionalizar. Crianças têm imaginações criativas. Talvez Melissa tivesse visto um porco em algum livro ou desenho e incorporado a imagem em sua fantasia. Não havia motivo para preocupação. Mas então George viu os olhos. Era noite, e ele estava do lado de fora da casa, fazendo sua ronda habitual das 3h15. Quando olhou para a janela do quarto de Melissa, ele viu 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão. Olhos que estavam fixos nele. Olhos que não deveriam estar ali. Ele correu para dentro da casa e subiu as escadas em disparada. Quando abriu a porta do quarto de Melissa, a menina estava dormindo pacificamente. E não havia nada lá, mas na janela, no vidro por dentro, havia marcas de mãos. Marcas pequenas, como de uma criança ou de alguma outra coisa. A história de Jodi se tornaria um dos elementos mais famosos do caso Amityville. Nos filmes, ele é retratado de várias formas, às vezes como um demônio, às vezes como o espírito de uma das crianças assassinadas. Mas o que os Lutz descreveram era algo muito mais perturbador. Jodi não era um fantasma no sentido tradicional. Ele parecia ser algo antigo, algo que já estava naquela terra muito antes da casa ser construída. Algo que estava esperando a transformação de George. Se os eventos na casa eram assustadores, a mudança que ocorreu em George Lutz era aterrorizante. Nas primeiras semanas em Amityville, George começou a mudar. Não eram mudanças sutis, eram transformações dramáticas, visíveis, que assustavam sua esposa e seus enteados. Ele parou de ir trabalhar, ficava em casa o dia inteiro obcecado com a lareira. Não importava a temperatura lá fora, ele mantinha a lareira acesa 24 horas por dia. Gastava todo o seu tempo cortando lenha, alimentando as chamas, olhando fixamente para o fogo como se houvesse algo lá dentro que só ele pudesse ver. Seu temperamento mudou completamente. O homem gentil e paciente que Kathy tinha se casado foi substituído por alguém irritadiço, agressivo, explosivo. Ele gritava com as crianças por qualquer motivo. Brigava com Kathy por coisas insignificantes. Às vezes ela olhava para ele e não reconhecia o homem com quem tinha se casado. E havia aparência física. George parou de se barbear. Seu cabelo ficou desgrenhado. Ela perdeu peso rapidamente e seus olhos ficaram fundos e escuros. Kathy disse mais tarde que, às vezes, quando olhava para o marido,
ela via o rosto de Ronald DeFeo Jr. olhando de volta para ela. A comparação não era coincidência. Pesquisadores que estudaram o caso depois apontaram as semelhanças perturbadoras entre George Lutz durante sua estadia em Amityville e Ronald DeFeo Jr. antes do massacre. Os dois desenvolveram obsessões estranhas. Os dois se isolaram da família. Os dois tiveram mudanças drásticas de personalidade. Era como se a casa estivesse tentando transformar George em algo que ele não era. Como se ela estivesse tentando recriar os eventos de novembro de 1974. Com uma família diferente no papel das vítimas. Os Warren entram em cena. Se você acompanha o canal Almas que Sussurram, você já conhece Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais mais famoso da história, responsável por casos como Annabelle, O Conjuro e tantos outros que já exploramos aqui. E eles também investigaram Amityville. Em fevereiro de 1976, poucas semanas depois que os Lutz fugiram da casa, Ed e Lorraine foram chamados para examinar a propriedade. O que eles encontraram lá os perturbou profundamente. Lorraine, que era clarividente, disse que sentiu a presença de algo maligno assim que colocou os pés na casa. Não era apenas um espírito ou fantasma comum, era algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Ela descreveu como um portal para algo que não deveria existir neste mundo. Ed, que era o demonologista do casal, realizou vários testes e rituais na casa. Ele coletou evidências, tirou fotografias, gravou áudio, e foi durante essa investigação que uma das imagens mais famosas e controversas do caso foi capturada. Em uma das fotografias tiradas no segundo andar, aparecia uma figura que não deveria estar lá. Um menino pequeno, com olhos brancos, sem pupilas, parado no corredor. Ninguém da equipe de investigação tinha visto aquela figura durante a sessão de fotos. Ela só apareceu depois, quando as imagens foram reveladas. Os Warren declararam que a casa de Amityville era um dos casos mais intensos que eles já tinham investigado. Eles acreditavam que o local estava infestado não apenas por espíritos humanos, mas por entidades demoníacas que tinham sido invocadas ou atraídas para aquele local muito antes dos DeFeo se mudarem para lá. Mas nem todos concordaram com essa avaliação. E é aqui que a história de Amityville começa a ficar realmente complicada. A controvérsia, verdade ou farsa? Agora chegamos à parte que divide opiniões até hoje. Porque a história de Amityville não é tão simples quanto Casa Assombrada aterroriza a família. Existem camadas de complexidade, contradições e acusações que tornam esse caso um dos mais debatidos na história do paranormal. Vamos começar pelas evidências contra. Em 1979, o advogado William Weber, que tinha defendido Ronald DeFeo Jr. no julgamento, fez uma declaração bombástica. Ele disse que a história dos Lutz era uma fraude. Segundo Weber, ele e George Lutz tinham inventado juntos os elementos sobrenaturais da história durante uma noite regada a vinho, como uma forma de ganhar dinheiro e gerar publicidade. Weber alegou que os Lutz estavam em dificuldades financeiras e viram a história da Casa Assombrada como uma oportunidade de lucrar. O livro Horror em Amityville, publicado em 1977, vendeu milhões de cópias. Os filmes que se seguiram geraram centenas de milhões de dólares em bilheteria. Se a história fosse verdade, os Lutz tinham sido vítimas. Se fosse mentira, eles eram gênios do marketing. E havia outras inconsistências. O padre Ralph Pecoraro, que supostamente tinha sido atacado por uma voz demoníaca durante a bênção, deu depoimentos contraditórios ao longo dos anos. Em algumas entrevistas ele confirmava a história dos Lutz. Em outras, ele negava ter experimentado qualquer coisa sobrenatural. Pesquisadores também questionaram a física dos eventos descritos. Como George poderia acordar exatamente às 3h15 toda noite sem nenhum estímulo externo? Como fenômenos tão dramáticos podiam ocorrer sem deixar nenhuma evidência física além do testemunho da família? E talvez mais importante, as famílias que moraram na casa depois dos Lutz nunca relataram nada de anormal. James Cromartie, que comprou a casa em 1977, viveu lá por mais de 10 anos sem experimentar nenhum fenômeno sobrenatural. Ele disse em entrevistas que a única coisa assustadora sobre a casa era o número de curiosos que apareciam para tirar fotos. Então era tudo mentira, não tão rápido. As evidências a favor, porque para cada argumento contra a história de Amityville, existe um argumento a favor. Primeiro vamos falar sobre a consistência dos testemunhos. George e Kathy Lutz contaram sua história centenas de vezes ao longo das décadas, para jornalistas, pesquisadores, programas de televisão. E a narrativa básica nunca mudou. Detalhes específicos, como a hora exata em que George acordava ou a descrição de Jody, permaneceram consistentes por mais de 30 anos. Mentirosos, especialmente mentirosos sob pressão constante, tendem a cometer erros, tendem a contradizer a si mesmos. Os Lutz nunca fizeram isso. Segundo, havia testemunhas externas. A equipe dos Warren passou uma noite inteira na casa.
e registrou fenômenos estranhos. Jornalistas e investigadores que visitaram a propriedade relataram sensações de mal-estar e desconforto. Policiais que trabalharam no caso original admitiram em entrevistas posteriores que havia algo errado com aquela casa desde o começo. Terceiro, e talvez mais significativo, está a questão financeira. Sim, os Lutz ganharam dinheiro com o livro, mas eles também perderam muito. Eles abandonaram a casa de Amityville com quase todos os seus pertences lá dentro. Perderam o dinheiro que tinham investido na propriedade. Gastaram fortunas em advogados para se defender de processos e passaram o resto de suas vidas sendo assediados por céticos, curiosos e pessoas que queriam provar que eles eram fraudes. Se fosse uma farsa, foi uma farsa muito cara. Kathy Lutz morreu em 2004. Ainda mantendo sua versão dos eventos. George Lutz morreu em 2006, também sem nunca admitir que a história fosse inventada. Nos seus últimos anos, George disse: "Eu sei o que vivi, eu sei o que minha família passou, e nenhuma quantidade de dinheiro no mundo vale o que perdemos naquela casa." Essas são as palavras de um mentiroso ou de um homem traumatizado por algo que nunca conseguiu explicar. A história antes da história, mas se queremos realmente entender a Amityville, precisamos ir mais fundo. Precisamos olhar para o que existia naquela terra antes dos Diffie ou antes dos Lutz, antes mesmo de a casa ser construída, e é aqui que a história fica verdadeiramente perturbadora. A terra onde a casa de Amityville foi construída tem um passado sombrio que remonta a séculos. Antes da colonização europeia, a região era habitada pelos índios Montaukett, que tinham seus próprios relatos sobre aquele local específico. Segundo as lendas nativas, aquela área era considerada amaldiçoada. Era um lugar onde eles isolavam os membros da tribo que tinham enlouquecido. Os doentes mentais eram deixados lá para morrer, longe da comunidade principal. Os Montaukett acreditavam que espíritos malignos habitavam aquele solo. Quando os colonizadores europeus chegaram, eles não prestaram atenção às advertências dos nativos. Por que prestariam? Para eles, eram apenas superstições de selvagens, mas há registros históricos de eventos estranhos naquela terra ao longo dos séculos. Proprietários anteriores que enlouqueceram, famílias que abandonaram suas casas sem explicação, mortes inexplicáveis e suicídios. A casa que os Diffie compraram foi construída em 1924, e mesmo antes do massacre, havia relatos de fenômenos estranhos ali. Vizinhos contavam que às vezes viam luzes estranhas nas janelas durante a noite. Os carteiros se recusavam a entregar a correspondência depois do anoitecer. Então, quando os Lutz compraram a casa, eles não estavam apenas lidando com os fantasmas dos Diffie. Eles estavam entrando em um local que tinha acumulado séculos de energia negativa. Um local Q. Segundo algumas teorias, funcionava como uma espécie de portal ou ponto de convergência para forças que a maioria de nós prefere acreditar que não existem. Ronald Diffie, o que ele diz hoje Ronald Diffie Jr., o assassino da família, passou o resto de sua vida na prisão. E ao longo das décadas, ele deu diversas versões diferentes dos eventos daquela noite. Em algumas entrevistas, ele manteve a história das vozes, disse que foi possuído por algo maligno que o forçou a matar. Alegou que não tinha controle sobre suas ações, que era apenas um fantoche nas mãos de uma força sobrenatural. Em outras ocasiões, ele deu versões completamente diferentes. Disse que sua irmã Dawn tinha sido sua cúmplice e que ele a matou depois para silenciá-la. Alegou que um assassino externo tinha invadido a casa e cometido os crimes. Culpou a máfia italiana, com quem sua família supostamente tinha conexões. Cada nova versão parecia mais desesperada que a anterior, como se Diffie estivesse tentando encontrar alguma explicação, qualquer explicação, para o que ele tinha feito. Mas há um detalhe que permanece consistente em todos os seus depoimentos. Às 3h15 da manhã, não importa qual versão da história ele contasse, Diffie sempre mencionava esse horário. Era como se aquele momento específico estivesse gravado em sua memória de uma forma que ele não conseguia apagar ou alterar. Em 2021, Ronald Diffie Jr. morreu na prisão aos 69 anos. Ele levou a verdade completa sobre aquela noite para o túmulo. E talvez isso seja apropriado, porque algumas verdades não são feitas para serem conhecidas. O impacto cultural Maze Q, um filme. É impossível falar sobre Amityville sem mencionar o impacto cultural massivo que essa história teve. O livro Horror em Amityville, de Jay Anson, foi publicado em 1977 e vendeu mais de 10 milhões de cópias, tornando-se um dos livros mais vendidos da década. Ele foi traduzido para dezenas de idiomas e permaneceu nas listas de mais vendidos por meses seguidos. O primeiro filme, lançado em 1979, arrecadou mais de 86 milhões de dólares na bilheteria americana, um sucesso massivo para a época. Ele foi indicado a um Oscar de melhor trilha sonora original e lançou uma franquia que até hoje inclui mais de 20 filmes entre sequências, remakes e spin-offs. Mas além do entretenimento,
A MTV mudou a forma como a cultura americana encara casas assombradas. Antes do MTV, histórias de fantasmas eram geralmente tratadas como contos de fadas, algo para entreter crianças no Halloween. Depois de MTV, o público começou a levar essas histórias mais a sério. A ideia de que o mal poderia residir em lugares específicos, de que casas poderiam ser literalmente amaldiçoadas, entrou no imaginário coletivo de uma forma que nunca mais saiu. Os Warren, que já eram conhecidos no mundo do paranormal, se tornaram celebridades depois de seu envolvimento com a Amityville. Isso abriu portas para que outros casos deles fossem adaptados para o cinema, resultando na bilionária franquia Invocação do Mal e a própria casa. Ela se tornou um ponto de peregrinação. Mesmo décadas depois dos eventos, curiosos ainda viajam até a Amityville para ver a casa com os próprios olhos. Os donos atuais foram forçados a mudar o número da rua e alterar a fachada para desencorajar visitantes, mas isso não impede os mais determinados. Há algo sobre aquele lugar que atrai as pessoas, algo que vai além da curiosidade mórbida. É como se a casa tivesse uma gravidade própria, puxando aqueles que são sensíveis o suficiente para sentir. Última revelação. O que ninguém conta. Agora chegamos à parte final. A revelação que eu prometi no começo desse vídeo, o detalhe que mudou minha perspectiva sobre esse caso para sempre. Quando eu pesquisava para este roteiro, eu encontrei uma entrevista obscura dada por Daniel Lutz, um dos enteados de George. Em 2012, Daniel era uma criança quando sua família se mudou para Amityville. Ele viveu aqueles 28 dias de terror. E diferente de George e Kathy, que passaram décadas defendendo sua história, Daniel ficou em silêncio por muito tempo, mas em 2012, ele finalmente falou, e o que ele disse foi perturbador. Daniel confirmou que eventos estranhos aconteceram na casa. Ele tinha memórias vividas de fenômenos que não conseguia explicar. Lembrava do medo, lembrava de acordar no meio da noite sentindo que algo estava no quarto com ele. Mas ele também falou sobre George. Segundo Daniel, seu padrasto era um homem complicado. Um homem que tinha interesse em ocultismo antes mesmo de se mudar para Amityville. George possuía livros sobre magia negra, participava de rituais, e Daniel acreditava que algumas das coisas que aconteceram na casa foram resultado direto das práticas de George. Meu padrasto abriu portas que não deveriam ser abertas, Daniel disse na entrevista. Ele mexeu com forças que não entendia, e nós todos pagamos o preço. Isso adiciona uma nova camada à história. Uma camada que os filmes e livros nunca exploraram. E se os eventos de Amityville não foram apenas uma casa assombrada? E se foram o resultado de algo que George Lutz invocou, consciente ou inconscientemente? E se ele atraiu o mal para aquela casa através de suas próprias práticas? Isso explicaria por que as famílias posteriores não experimentaram fenômenos. Porque o que quer que estivesse lá não estava ligado à casa em si. Estava ligado a George. E quando ele foi embora, levou consigo. Fechamento. O que resta de Amityville? Então, no final, o que podemos concluir sobre Amityville? A verdade é que provavelmente nunca saberemos com certeza o que aconteceu naquela casa. As principais testemunhas estão mortas. Evidências são contraditórias, e as décadas de exagero cinematográfico tornaram impossível separar fato de ficção. Mas talvez isso não importe, porque o que Amityville representa vai além de uma simples história de fantasmas. É um lembrete de que existem mistérios neste mundo que resistem à explicação, que há lugares onde coisas terríveis aconteceram e deixaram marcas que não podem ser apagadas, que o mal, seja ele sobrenatural ou puramente humano, pode impregnar as paredes de uma casa e esperar pelo próximo habitante. 6 pessoas morreram na 112 ou Xanavano. Isso é um fato incontestável. E independente de você acreditar na versão sobrenatural ou na explicação racional, aquelas mortes deixaram uma sombra que nunca foi completamente dissipada. A casa ainda está lá, com uma nova fachada, um novo Nemero, novos moradores. Mas as paredes são as mesmas. O porão é o mesmo. E às 3h15 da manhã, quando o mundo está em silêncio e a escuridão parece mais densa, quem pode dizer, que ainda habita aqueles corredores? Talvez nada. Ou talvez algo que ainda está esperando. E assim chegamos ao final de mais uma jornada aqui no Almas que Sussurram. Se você ficou até o final desse vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero nessa comunidade. Alguém que não tem medo de encarar as histórias mais sombrias. Alguém que questiona, que pesquisa, que busca a verdade por trás das lendas. Eu preciso pedir algumas coisas para você. Primeiro, deixa seu like nesse vídeo. Eu sei que parece um pedido simples, mas esse botãozinho faz uma diferença enorme. Ele diz ao algoritmo do YouTube que esse conteúdo é valioso e ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que, assim como você, merecem conhecê-las. Segundo, se você ainda não é inscrito no canal Almas que Sussurram, clica no botão agora. E não esquece de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Porque eu prometo,
Os próximos casos que eu vou trazer são tão perturbadores quanto esse. Terceiro, deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou. Você acredita na versão sobrenatural? Acha que foi tudo uma farsa elaborada? Ou, como eu, você acha que a verdade está em algum lugar no meio? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. E finalmente, se você conhece alguém que é fã de terror, histórias reais, mistérios não resolvidos, compartilha esse vídeo. Manda no WhatsApp, posta no Twitter, mostra para aquele amigo que adora um bom arrepio. Quanto mais pessoas souberem do Almas que Sussurram, mais histórias como essa eu vou poder trazer. Na próxima semana eu volto com outro caso que vai tirar seu sono. Eu ainda não posso revelar qual é, mas eu posso adiantar uma coisa. Envolve uma boneca. Uma boneca muito antiga. E o que aconteceu com as pessoas que ousaram tocá-la. Até lá, lembrem-se, nem todo sussurro vem do vento. Alguns vêm de lugares muito mais escuros. Boa noite. E que suas 3h15 sejam silenciosas.